Informativo Mundial das Missões. O Armazém Evangelístico. Laury levava uma vida desregrada, até que recebeu o diagnóstico de câncer de próstata aos 45 anos de idade. Ele sentia como se fosse morrer logo, sem merecer o perdão de Deus, e por isso foi conversar com um pastor de uma denominação cristã. O pastor orou com ele, e durante a oração Laury sentiu uma paz e alegria no coração. Sentiu o perdão de Deus. Em casa ele passou semanas lendo muito a Bíblia e descobriu que o sábado ainda era o dia sagrado de Deus. Nesse meio tempo, Laury soube de uma série evangelística que seria realizada pela Igreja Adventista na sua cidade, na Finlândia. Em menos de um ano, ele se tornou membro da Igreja Adventista, mesmo com sua esposa pedindo o divórcio. Logo surgiu o desejo no coração de Laury de falar de Jesus para as pessoas, e então ele teve uma ideia. Após muita oração, ele abriu uma despensa de alimentos, um banco de alimentos, na sua igreja, ajudando necessitados e estrangeiros. Laury explica que a maioria dos finlandeses é bastante secular e não abre espaço para Deus em suas vidas. Por isso, o Armazém de Alimentos dá oportunidade de alcançar as pessoas e falar de Cristo para elas. O projeto já tem 5 anos e cerca de 40 pessoas procuram alimentos 2 vezes por semana no armazém. O armazém já ajudou a alcançar centenas de vidas e pelo menos uma pessoa foi batizada. Além disso, o projeto tem atraído adventistas inativos, irmãos que não frequentavam mais os cultos, mas decidiram ser voluntários no Armazém Solidário. Laury, que atualmente tem 60 anos, venceu o câncer e mantém uma boa saúde através de bons hábitos de vida. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar a abrir um centro de influência em Sortland, Noruega. Sejamos liberais. Bom dia, muito obrigado mais uma vez porque você está conosco aqui assistindo a lição da Escola Sabatina e estamos no 6º tema do estudo da lição, que diz por que a interpretação é necessária. Você já viu que nós estamos estudando ao longo desse trimestre sobre as Escrituras, a Palavra de Deus, e o título é bem sugestivo, por que a interpretação é necessária. Mas antes de iniciarmos o estudo da lição, eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e conosco compartilharmos esse estudo. E também vamos orar a Deus, pedindo a Ele que o seu Espírito nos dê a necessária compreensão da sua palavra. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor se mantém presente nas nossas vidas. E neste momento, mesmo que não possamos estar todos juntos congregando, em nossos lares e nós aqui estamos para estudar a Tua Palavra. E nós te pedimos que o Senhor possa estar conosco, nos dando a necessária compreensão daquilo que iremos ver. Que a Tua Palavra possa encontrar os corações sedentos por ouvir de Teu amor, da Tua esperança. Fica conosco e com aqueles que nos assistem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por que interpretar é necessário? O autor trouxe aqui o verso da semana, lá no livro de Hebreus. Você pode tomar a sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, e diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sábado à tarde, a lição começa dizendo que ler a Bíblia também significa interpretá-la. Mas como fazer isso e quais os princípios que nós utilizamos ou devemos utilizar para uma boa interpretação das Escrituras? Irmão Felipe? Ok. Bom sábado a todos. Espero que nós tenhamos a chance de aprofundar nosso conhecimento e assim poder melhorar nossa comunhão com Deus através da sua palavra, das Escrituras. Eu conheço algumas pessoas que
acham que a Bíblia é um amuleto de sorte, né? Elas andam com a Bíblia aberta no painel dos seus automóveis, como se dela fosse sair alguma bênção para todo mundo. Elas mantêm a Bíblia aberta na estante de suas residências. Há alguns casos do Salmo 91, as páginas onde ele se encontra estão um pouco mais escuras que as demais da Bíblia, porque ele fica aberto, como se trazendo algum tipo de bênção, né? Na verdade, a Bíblia não é uma vara de condão, não é uma bola de cristal, não é uma varinha mágica. A Bíblia é a palavra de Deus e o efeito dela é quando nós abrimos, estudamos com a metodologia correta, que é um texto interpretando outro, né? A própria Bíblia traz as suas regras de interpretação, um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, regra e mais regra. Então, nesse caso aqui, quando você se aproxima de Deus, como diz o verso principal, quando você se aproxima de Deus, precisa acreditar que Ele vai te abençoar à medida que você se aproxima dEle ao estudar a sua palavra, porque aquele que se aproxima dEle precisa crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tem aqueles que não creem em Deus e por isso também leem a Bíblia, para encontrar motivos para difamar o nome de Deus. Os que falam em nome de Deus, desfazendo então assim da autoridade das Escrituras. Muito bem, Antônio. Feliz sábado a vocês que nos acompanham neste momento. Uma das formas de nós sabermos se um texto bíblico é profético, simbólico ou uma parábola é através da interpretação, utilizando a própria Bíblia Sagrada para interpretá-la. A Bíblia ela não necessita de seres humanos que entreguem a sua interpretação para prová-la que ela é a palavra de Deus. A própria Bíblia, ela interpreta-se a si própria. E a interpretação, ou seja, a explicação, o sentido, o significado dos textos é necessário, porque se não existir a interpretação, não haverá um conhecimento que venha fazer com que nós tomemos decisões corretas. Se o ser humano utiliza a Bíblia, irmão Felipe, irmão Damasceno e os demais que estão em casa, se o ser humano utiliza a Bíblia como um oráculo, não vai ter proveito. Se você estudar a palavra e não interpretá-la, não entendê-la, de forma alguma terá edificação. E aí vai ter problema, porque texto fora do contexto gera pretexto, não vai ter edificação, aprendizado que é necessário. E o mais interessante, há alguns grupos de igrejas e religiosos pregadores que quando vão pregar, eles não se preparam antecipadamente. Então eles chegam na frente, fecham os olhos, abrem a Bíblia e onde colocar o dedo, ele diz, vamos ver o que o Senhor está falando para a gente. E aí lê o texto. Isso é um risco, porque ele pode encontrar textos que podem dizer coisas desagradáveis. Afinal, a Bíblia escreve de tudo, né? Como um deles, que ao abrir, colocou assim, quando abriu, disse assim, e Judas foi e se enforcou-se. Aí ele falou, não tenho o que falar desse texto aqui, vamos abrir outro. Quando ele abriu outro, estava assim, vai tu e procede da mesma maneira. E aí ele disse, isso aqui também não está dando certo. Na terceira vez, o que tem que fazer agora não deixa para depois. Então, ele dispersou a assembleia, né, o grupo, a congregação, porque não tinha nada para ler, afinal os versos que ele escolheu não fazia sentido. Né? Então é por isso que não pode ser assim. Ela tem a sua regra de leitura e de interpretação. Ela própria propõe isso e durante o estudo certamente veremos esses detalhes aqui. Muito bem. Vamos passar para o estudo do domingo. É certo que todo ser humano ele tem em si, ele carrega em si uma carga que é de cultura, de conhecimento, que advém da sua vida. Isso faz parte de todo e qualquer ser humano. Mas como as pressuposições, né, que cada um possui em si afetam a interpretação correta das Escrituras. Muito bem, queridos. Todo mundo, todos os seres humanos, ele tem já uma compreensão do mundo, da vida. Ele já traz um legado, seja de conhecimento religioso ou de conhecimento até mesmo filosófico. Mas ninguém, ao ter acesso à Bíblia, ao ter acesso ao texto bíblico, ele não chega até aquele texto com a mente vazia. Ele já tem uma compreensão, ele já tem uma informação, ele já tem uma cosmovisão do mundo, do universo. Então é importante que o leitor, o intérprete, ao
ter acesso àquele texto, mesmo com a sua mente não vazia, porque ele já tem um conhecimento de algo, é importante entender que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a mensagem de Deus. A Bíblia é a perfeita palavra de Deus na imperfeita linguagem humana. Pois bem, quando nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e que está acima de toda cultura, está acima de todo conhecimento, fica mais fácil entender que não basta fazermos a interpretação de qualquer forma, de qualquer jeito, mas, mesmo com a nossa cosmovisão, seja com o nosso entendimento, com a nossa visão de mundo, com a nossa visão do universo, é necessário entender algo, queridos, que não é a palavra que deve adequar-se a nós, mas nós que devemos nos adequar à palavra de Deus. É dessa forma que eu entendo. Perfeito. Muito bom comentário, meu querido. Deixa eu falar um pouco sobre pressuposições. Como ele disse, a gente quando vem ler a Bíblia já traz uma bagagem, né? Toda a vida nossa, de todos os seres humanos, é uma coxa de retalhos, né? Que forma o nosso pensamento a respeito de tudo. E aquilo que nós aprendemos quando éramos criança, né, o conceito de Deus que nos foi ensinado quando éramos criança, nos acompanha por um bom tempo, até que o Espírito Santo, através da leitura da Bíblia, possa mudar essa nossa visão a respeito do assunto. Tudo que nós praticávamos de religião quando éramos de outro grupo religioso, se não nascemos em berço adventista, por exemplo, a gente vem com aquela bagagem ali, sem contar a visão de vida de um modo geral, as experiências que nós tivemos. Então, todo leitor se aproxima da Bíblia trazendo essa bagagem da qual você falou, trazendo ideias e noções que tinha a respeito dela, preconcebidas, baseadas em outros fatos e vivências, e isso, de certa forma, vem para a sua compreensão da Bíblia também quando ela está lendo a Bíblia. Por isso, a importância do Espírito Santo, que é ele que vai mudar os conceitos. Toda pregação, todo ensino das Escrituras, todo estudo tem como objetivo primordial alterar conceitos, se esses estiverem equivocados. E é o Espírito Santo quem faz essa alteração de conceitos à medida em que os estudantes sejam humildes para aprender e, como você também mencionou, se satisfazer com aquilo que ela nos ensina. Muito bem. Se assemelha, então, à mesma condição do estudante, do acadêmico, vai para a faculdade ou na escola, provavelmente dita, né? Ele já, quando ele vai até a instituição, ele carrega em si conceitos, né, chamados de preconceitos, né, aqueles que aprendemos antes de irmos estudar, né? Então a necessidade, a função do professor ali é justamente trazer um novo conhecimento e fazer com que o estudante ele se adeque à realidade. A função do Espírito Santo então seria mais ou menos isso aí também. Correto. E é tão importante essa experiência que você está falando que a gente quando vem de atrás, que os discípulos, quando Jesus ressuscitou, não entenderam uma coisa que durante muito tempo já estava nas Escrituras, e o próprio Cristo disse: olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue aos gentios, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Mas mesmo com essa informação do próprio Jesus, quando estava com eles, e a informação de todo o Velho Testamento a respeito de Jesus, não foi capaz de mudar o conceito que eles tinham sobre o assunto, porque ficaram com medo. O texto bíblico diz achando que estavam vendo o Espírito, né, quando Jesus chegou no meio deles. Então, é isso que tem que ser feito. O Espírito Santo corrige, né, as pressuposições que nós temos, colocando ali a doutrina e o ensinamento perfeito da palavra de Deus. Muito bem. Vamos passar para o estudo da segunda-feira. Falar sobre a tradução e a interpretação. Bom, é um fato, né, que a Bíblia não foi escrita na nossa língua, no português. Foi escrita em pelo menos 3 línguas, né, o hebraico, a maioria ou quase todo o Velho Testamento, com uma parte de aramaico. Também teve um pouco de aramaico no Novo Testamento, e o grego, né? Foram as 3 línguas, ou 3 principais línguas que foram escritas a palavra de Deus. E a pergunta é, qual a relevância, né, que a tradução e a interpretação da Bíblia tem para o estudante da palavra de Deus? A tradução e a interpretação, elas ajudam em alguma coisa? Ela pode complicar? Como é que funciona, Felipe? Muito bem. Se tem alguma coisa que pode prejudicar alguém ao ler a Bíblia, prejudicar no sentido de entendê-la ou não, é a interpretação e não a tradução. E por mais que seja uma tradução pobre, né, quando ela foi feita por aqueles homens que se ocuparam desse ofício,
ela foi feita com a melhor das intenções. E por isso só, é importante a gente levar em conta isso, já traz credibilidade para a palavra de Deus. Copistas, principalmente no início da igreja cristã, aqueles escribas, cuja maioria às vezes eram monges, que ficavam em retiros, eles ficavam traduzindo ou às vezes só fazendo uma nova cópia do texto que tinha, porque eles eram escritos em papiros, um material que se desgasta muito com o tempo. Para conservar uma escritura, nos tempos antigos, eles colocavam aquela escritura feita em papiro, por exemplo, em potes de barro. O pote de barro sempre teve essa função. Você vê isso quando foram descobertos os rolos do Mar Morto, quando aquele beduíno saiu à procura de suas ovelhinhas, e aí quando ele chegou nas cavernas de Curã, no Mar Morto, e ele atirou uma pedra, achando que uma de suas ovelhas tinha entrado naquelas cavernas, ele escutou o barulho de cacos, resolveu entrar, quando entrou ali encontrou uma das maiores relíquias em relação ao texto sagrado, que são os rolos do Mar Morto. E eles eram conservados em potes. No Velho Testamento tem um fato assim também. Deus fala para Jeremias, compra aquela terra, peça 2 escrituras, uma pública e uma privada. Entendeu? E você põe ela em potes. Porque daqui a 70 anos vocês vão voltar da Babilônia para cá e vão habitar nessa terra. Entendeu? Deus queria demonstrar isso. Então, a tradução, a conservação era complicada, eles tinham que fazer várias cópias. Quando não era em papiros, era em peles de animais. Eles preparavam o couro de tal forma que podia escrever ali e eles enrolavam, isso era chamado de pergaminho, porque essa ideia, esse costume de escrever em peles nasceu na cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, ok? Então, a gente deve muito a esses copistas e tradutores ter hoje a palavra de Deus nas mãos. E se alguma coisa nela varia, se alguma coisa nela destoa um pouco do contexto geral, não é por causa disso, é porque nós estamos estudando um texto antiquíssimo, em línguas que estão até mortas para línguas modernas, como o português, o inglês e outros que temos hoje mais. Bem comentado, por nossos amigos aqui, você que está nos acompanhando. Entenda algo importantíssimo, como já foi posto pelo irmão Felipe. O problema, queridos, não é a interpretação. Ou melhor, o problema não é a tradução, é a interpretação. É como as pessoas têm olhado para a Bíblia e têm interpretado ao seu bel prazer, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada e interpreto ela como eu quero, da minha forma, eu vou ter problemas, porque eu vou encontrar pretextos aonde não há pretexto. Paulo, em suas cartas, vemos aqui em Coríntios 12:10, você pode acompanhar em casa, e 14:26, Paulo está falando da importância da interpretação linguística. Imagine você, se alguém fala com você uma outra língua e não tem um intérprete, não vai haver aprendizado e edificação. Então, queridos, como nós já aprendemos, como o irmão Damasceno falou muito bem a respeito da introdução de segunda-feira, da importância, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ou seja, que não é a nossa linguagem original, mas a interpretação e a tradução foram essenciais e são essenciais ao nosso tempo hoje. Falando um pouco sobre a hermenêutica, porque o autor traz essa palavra aqui, hermenêutica é a arte de interpretar. Quando se diz respeito à Bíblia, é hermenêutica sagrada. Para fazer uma boa interpretação da Bíblia, é preciso que você use as ferramentas que ela lhe dá. Ou em seus línguas originais, se você tiver acesso, ótimo, excelente. Mesmo que você tenha noções, seja do hebraico, do aramaico, você falou aqui que algumas partes do Velho Testamento foi escrito em aramaico, o próprio capítulo 4 de Daniel foi aramaico, escrito por Nabucodonosor. Do Novo Testamento, quem gostava de citar vocábulos de aramaico era Marcos. Você vai lá em Marcos e está escrito assim, e lá pela hora nona ele gritou, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele está falando em aramaico, que era a estrutura do aramaico muito parecida com a do hebraico. O que quer dizer? Aí ele traduz, Deus meu, porque eu me desamparaste. Ele faz a citação em aramaico, ele mesmo traduz. Por exemplo, quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, ele chega e diz ali, Marcos registra, Talita cumi, que em aramaico quer dizer menina, Talita, menina. Eu te mando, levanta-te. Então, o próprio Marcos fala e ele mesmo traduz, mostrando a importância da tradução. Agora, a gente chama isso de hermenêutica e deve isso a Hermes, que era aquela pessoa na mitologia grega
era o responsável por transmitir a mensagem dos deuses aos demais a quem queria, né? Hermes era uma espécie de deus grego. Então, quando fazemos uma boa hermenêutica, quando utilizamos não só o significado das palavras em suas línguas originais, mas sim quando usamos o contexto para sustentar aquilo que nós estamos falando. Eu sou bem prático, vocês já perceberam, eu gosto de dar exemplos, né? Quando você vai estudar o Velho Testamento, no original, ele não tem vogal, só tem consoantes. Como é que você pode entender uma palavra que não tem vogal? Não é complicado? Mas os maçoretas, um grupo de judeus, resolveram criar sinais vocálicos para colocá-los junto das consoantes. E esses sinais eram de acordo com o fonema, né, que eles falavam, porque antes de ser escrita, a Bíblia foi passando de forma oral, né, as histórias, os ensinamentos. Então, de acordo com os fonemas orais, eles criaram sinais maçoréticos, recebem esse nome porque eles foram chamados de maçoras, né? E aí eles dão, então, o sinal. Eu queria dar um som. Eu queria dar um exemplo só da palavra Jeová, né, para a gente ter uma ideia. É um tetragrama, né? No hebraico é YHWH. São 4 letras consoantes. Não tem vogais. Então, que som eu vou dar para essa palavra aqui? Pela primeira vez, em 1510, por aí, um padre chamado Petrus Galátinus, que era o confessor do Papa Leão X, ok? Ele, pela primeira vez, tomou as vogais da palavra Adonai e enxertou no tetragrama YHWH para dar esse fonema que até hoje muita gente fala, Jeová. Mas pode ser Jeová, pode ser Javé, pode ser Iavé, ok? O fonema não é exatamente isso. Foi a primeira vez que alguém chamou a palavra Jeová, foi esse padre, entendeu? Ao trazer do Adonai as vogais e colocar na palavra, no tetragrama hebraico, né? Então veja, é uma língua antiga, uma língua morta praticamente hoje, como o grego também, porque o grego foi escrito, era o grego koiné, o grego popular. Então, pegar uma palavra dessa língua e trazer para uma língua moderna é um desafio muito grande. Isso significa, professor, que ter a Bíblia na nossa língua e entendê-la hoje é um grande privilégio e uma bênção de Deus ter preservado tudo isso. Você vai, por exemplo, para o hebraico, tem 7.000 vocábulos. É uma língua certamente pobre. O português tem 300.000 palavras, vocábulos. Então, como é que você traduz uma palavra numa língua dessa para uma língua moderna como hoje? Então, é preciso que a gente respeite, considere, agradeça a Deus pela tradução, né? Se alguém tem problema, é com a interpretação. Mas essa também tem como resolver utilizando as ferramentas bíblicas. E interessante, só complementando rapidinho aqui, que para sermos beneficiados com a leitura bíblica, não há necessidade de termos acesso ao original, né? Isso só falando de uma forma prática, assim, para que os irmãos que estejam acompanhando, que estejam imaginando que para ser beneficiado com o texto bíblico, com a mensagem bíblica, é necessário o original. Não, né? Basta ter acesso e Deus, e a direção de Deus e uma boa interpretação, seremos edificados. Muito bem. Vamos passar então para o estudo dessa feira. Fala sobre a Bíblia e a cultura. Sabemos que a Bíblia ela foi escrita, né, em culturas diferentes. Foram aproximadamente 1.600 anos que levou-se do primeiro escrito até a conclusão por João, né? E embora a Bíblia tenha sido escrita em culturas diferentes que a nossa, suas verdades elas são tão relevantes para nós hoje quanto foram nos dias passados, né? E a pergunta essa mensagem divina, né, concebeu uma cultura específica que transcende, né, ao longo do tempo. Ela fala ao ser humano hoje da mesma forma que falava quando fora endereçada? Muito bem feita a pergunta, né? A Bíblia ela é escrita na sua cultura hebraica, né, como nós mencionamos antes, mas Deus cuidou em transmitir a sua palavra a culturas tantas diferentes. E o Deus que falou com as pessoas naquela época é o Deus que fala conosco hoje de uma forma muito clara. Nós somos beneficiados por termos acesso a esse texto bíblico. Temos aqui uma razão, é um exemplo bem prático aqui, por exemplo, a questão de endurecimento do coração de Faraó, né? Muitos não entendem como assim Deus endureceu o coração de Faraó, porque na cultura hebraica acreditava-se
aquele que havia permitido algo de ruim acontecer. Então, se você permitiu, né? Se você viu, permitiu, você é acreditado a você. Então, o exemplo aqui prático de Faraó é que o autor, né, hebraico aqui, a cultura hebraica, acreditou que Deus havia endurecido o coração do Faraó. É um exemplo aqui para a gente meditar. E, na verdade, Faraó que endureceu seu próprio coração. Não é isso? Mas por que o autor diz Deus endureceu? Porque eles acreditavam que não só a pessoa que fazia o mal, mas aquele que consentia, que fazia o mal ou o bem, né, algo, mas aquele que consentia também era corresponsável por aquilo. Então, por isso que às vezes você lê Isaías dizendo assim, capítulo 45, eu crio o mal e faço o bem. Eu faço a tempestade, entendeu? E também crio a luz. Fica parecendo que é Deus que faz tanto as coisas boas como as coisas ruins acontecerem. Mas essa era a maneira, né, na cultura hebraica de ver como as coisas aconteciam. Aí acreditava a Deus coisas que ele apenas permitiu. E quando diz que ele permitiu, você pode estar perguntando também, tá aí, por que uma coisa ruim Deus permitiu? Olha, Deus trabalha com princípios que ele mesmo estabeleceu anteriormente e não pode ser infiel aos princípios que ele mesmo estabeleceu. Então ele, em certos casos, fica passivo. Ele apenas deixando que os resultados aconteçam porque quem praticou tomou decisões contrárias ao que ele mesmo havia orientado. Deus estabeleceu princípios que quando a gente não segue esses princípios a gente colhe, né? É a lei da semeadura e da colheita. Então por isso que Deus deixa que aconteça. Agora, a cultura é algo bastante forte na vida das pessoas. Não só a cultura de um povo, como cultura também de uma pessoa. Todos nós temos a nossa cultura, né? E a gente traz ela também, e às vezes ela é mais forte que a própria Bíblia. Agora, quando uma cultura contraria aquilo que as Escrituras dizem, aí nós temos que tomar o partido da contracultura, né? Aí a gente vai fazer diferente. Você quer ver uma coisa interessante? Como Jesus lidou com isso? No tempo de Jesus, Roma dominava o mundo. E os romanos criaram uma lei de que se eles fossem caminhando por um lugar, tendo um fardo muito pesado, uma carga, um romano, e ele encontrasse um estrangeiro, seja judeu ou de qualquer outra nação dominada por ele, esse estrangeiro era obrigado a carregar esse fardo do romano por pelo menos 1 milha. Entendeu? Era obrigado. Aí Jesus falou o quê? Se alguém te obrigar a andar carregando o fardo 1 milha, vai com ele 2. Então Jesus é contra a cultura, né? E a cultura também, às vezes, pratica coisas que vão de encontro com a palavra de Deus. Aí a gente também se abstém dessa cultura. Você chega lá no meio do mato para evangelizar um povo que não tem contato com a Bíblia, e lá eles têm a cultura de o primeiro filho que nascer, eles sacrificam. É uma cultura. Eles praticam isso há dezenas de anos, né? Talvez até milhares, depende. Aí você entra com a Bíblia e prova que não pode praticar assassinato. E agora? Nessa hora aí, a cultura está indo de encontro com a Bíblia, então ela tem que ficar de lado. É outra história, né? Mas a cultura é bastante forte e depois da Bíblia é ela que mais influencia as pessoas a tomar decisões ou não. E o interessante aí, queridos, seria bem interessante nós estudarmos aqui um pouquinho a respeito de Atos 17, 16 e 32, aquele episódio ali, né, de Paulo em Atenas, né? Muito interessante. Paulo aí, então, andando ali, rodeando aquele local, e viu os objetos e um altar ao Deus desconhecidos, e Paulo diz, o Deus desconhecido é o que eu estou anunciando. Ou seja, irmão Felipe, irmão Damasceno, como nós evangelizamos em culturas diferentes? O que utilizar, sendo que pessoas têm culturas diferentes? Então, aí é importante a sua pergunta, porque mesmo aqui, próximo da gente, tem pessoas que têm costumes diferentes e a gente quer com a mesma receita, entendeu? Não existe uma receita pronta para evangelizar todo mundo. Você adapta ela a depender de quem ou onde você está evangelizando, principalmente levando em conta a cultura. Paulo, quando chegou em Atenas, enquanto esperava Silas e outro companheiro dele, o texto bíblico diz que seu coração se revolvia ante a idolatria dominante. E aí ele começou a pregar. Pregava tanto na sinagoga dos judeus, Atenas tinha uma sinagoga, né? Não era todas as cidades que tinha, mas Atenas tinha. E aí quando ele saía de lá, ele ia para a praça. Paulo era um pregador nato, né? E os epicureus e os estoicos, 2 grupos filosóficos, né? Os epicureus de Epicuro de Samos, do 4º século a.C., que pregavam que o prazer é que faz vocês viver bem. Já os estoicos, seguia Zenão, também do 4º século, que pregava que o ascetismo, né? Na verdade, as emoções é um vício da alma, ele dizia.
Então, para você viver bem, é preciso evitar as emoções e os prazeres. É o contrário dos epicureus. Então, Paulo chega ali naquela cultura, naquele povo, e começa por onde ele percebe que tem acesso ao coração do povo. Senhores atenienses, eu olho para vocês e observo os objetos do vosso culto e percebo que vocês são acentuadamente religiosos. Pois olhando os altares dos seus deuses, eu vi um aqui ao Deus desconhecido. Então, talvez tivesse um altar para Vulcano, que é o deus do fogo, que preparava as armas para os deuses gregos. Talvez tenha um altar a Afrodite, um altar para Moneta, a deusa do dinheiro, um altar para Ceres, um altar para Cronos, né? Um altar para cada um daqueles, para Zeus, para Júpiter. Né? Então, Paulo disse, tem um aqui é o Deus desconhecido. Porque eles eram tão politeístas que podiam cometer o erro de estar esquecendo de um Deus, e esse Deus esquecido castigado. Então vamos colocar pelo sim, pelo não, mais um aqui. Aí Paulo começa por aí. Eu percebi também que os vossos poetas falaram desse Deus desconhecido. Ele é o Deus que criou todas as coisas. Então Paulo entra pela cultura deles, mas vai mostrando a cultura da salvação e da palavra de Deus. Isso mostra que a Bíblia ela não ficou presa a cultura alguma, né? Ela transcende toda a cultura e se torna tão atual aos dias do leitor. Né? Quarta-feira, a nossa natureza pecaminosa e caída. A pergunta é, a nossa natureza pecaminosa e caída, ela produz algumas características, né? Todo ser humano, após Adão, nasceu já em pecado, e como um pecador, na condição pecadora, ele possui umas características que são orgulho, que são o engano próprio, a dúvida, o egoísmo, o preconceito, a desobediência. Tudo isso são características do pecado, né? E que o pecador carrega em si. Como essas características, elas impactam, né, na relação homem e Deus, como também na compreensão da sua palavra. Ok. Uma vez que nossa natureza pecaminosa e caída sempre vem à tona em todos os negócios da vida, em tudo que a gente faz, da mesma forma em relação à interpretação da Escritura. Às vezes a gente interpreta a Escritura baseado na nossa fraqueza. E muita gente quer condicionar a Escritura ao seu proceder, ao invés de condicionar o seu proceder às regras da Escritura. E isso é por causa da natureza pecaminosa. Por isso mesmo que a interpretação precisa ser feita baseada na fé em Deus e na busca constante do Espírito Santo. O mesmo que inspirou profetas e apóstolos a escrever a Bíblia é o mesmo que nos ilumina a compreendê-la. Ok? Então, é preciso que aqueles que se aproximam de Deus, como diz o verso áureo, né, possam ter sensibilidade dada pelo Espírito Santo para fazer uma correta interpretação, porque sem ele, a nossa natureza pecaminosa nos faz interpretar de forma errônea tudo aquilo que seria para o nosso bem-estar. Correto? Muito bem. Bem colocado nosso irmão Felipe. E interessante também, queridos, é que um dos frutos do pecado é orgulho. E a pessoa orgulhosa, ela tende a colocar a razão própria acima da Escritura. Esse é o perigo. Aquilo que melhor lhe convém, ela coloca como se fosse a Escritura. Né? Eu estava vendo um detalhe, assistindo um programa de um pregador de uma igreja protestante outro dia, ele dizia o seguinte, a pessoa perguntava, vem cá pastor, podemos guardar o sábado ainda na nova dispensação? Ainda no período do Novo Testamento? Tem algo no Novo Testamento que diga que eu preciso guardar o sábado? E o pastor pregando disse, não, absolutamente, isso aí é coisa do Velho Testamento. Entendeu? Aí a pessoa perguntou, tá pastor, e o dízimo? Aí o pastor, não, o dízimo você pode trazer, que a gente consegue provar no Novo Testamento que ele existe, que ele é legítimo, não tem nenhum problema. Ou seja, aquilo que é conveniente, você termina citando como se você fosse o árbitro da Escritura, quando deveria ser o contrário. Né? É o que eu perigo, né? Quem regula a nossa vida deve ser a Escritura Sagrada, bem interpretada, texto e contexto, né? Sem usá-la como essa varinha mágica, não existe isso, né? Eu vou abrir a Bíblia e vai dizer o que eu vou fazer. O autor nessa lição dá um exemplo, um senhor havia abandonado sua esposa, né, por uma amante, e aí quando a mulher dele em casa, querendo um consolo de Deus, abriu a Bíblia, em Gênesis capítulo 3, verso 15, assim, porém inimizade entre ti e a mulher. Falei, pronto, se Deus está me falando, está dizendo que esse casamento dele não vai durar muito. Está vendo? Deus está dizendo aqui que vai pôr inimizade entre ele, meu marido, e a amante dele. Então eu vou esperar tranquilo que vai dar tudo certo.
Isso não faz sentido, né? É texto e contexto, né? Regra, princípios morais, princípios transitórios que hoje não servem mais, né? Não serve porque foi para um tipo de pessoas em um determinado tempo, né? Hoje as coisas modificaram, mas tem princípios morais transcendentes que não passam em cultura nenhuma, em língua nenhuma, em tempo algum. É a palavra de Deus que se renova, né? E o interessante também, que eles apenas complementando, a nossa natureza que é caída, que é corrompida, ela corrompeu, o pecado corrompeu não só a natureza, seja por completo, mas o pensamento, a mentalidade, e hoje nós tendemos a imaginar que a razão tem que estar em cima da palavra de Deus, e ao contrário, é a palavra que está acima da razão. Temos aqui 4 textos, você pode acompanhar em casa, dentro de 2 capítulos, onde Jesus está lidando com líderes judeus, e esses líderes tinham conhecimento não prático, mas teórico de Jesus. Tinham conhecimento prático, teórico, mas não conheciam Jesus das Escrituras. Olhavam para os textos, mas não viam Jesus como a verdade, como Filipe. Olhavam para os textos, mas não encontravam Jesus como luz. E Jesus, de acordo com João 14,6, caminho, verdade e vida. De acordo com João 8,12, Jesus é luz. Muito bem, estamos caminhando já para o término da lição, mas antes temos aqui quinta-feira, por que a interpretação é importante? Esse é o título. Eu pergunto qual a importância, né, para a vida do leitor, do estudante da Bíblia, uma interpretação correta, tanto com relação a si, quanto o indivíduo, quanto com relação à igreja. Isso aí, boa pergunta, né? É a interpretação, né? A importância da interpretação. Voltamos para o princípio. Vivemos em cultura, temos a nossa cultura diferente, chegamos ao texto não com a mente vazia, mas com nossos pressupostos, né? Chegamos ao texto com a nossa base, e a interpretação é importantíssima. Se eu interpreto o texto de modo corretíssimo, eu vou encontrar Jesus nesse texto. O próprio Jesus explicou um texto bíblico para os seus discípulos e para as pessoas que estavam ao seu redor. Jesus explicou Lucas 24, 27, onde não só o Antigo Testamento, nos Salmos e Lei de Moisés, ou seja, a Torá, e falavam a respeito de Jesus. Então o próprio Jesus explicou a palavra de Deus para aquelas pessoas, e o próprio Jesus se encontrava no texto. É necessário, amigo ouvinte, que você está conosco, nos acompanhando, que ao interpretar o texto, encontre Jesus a base de toda a Bíblia Sagrada. Muito bem. Do Gênesis ao Apocalipse, Jesus é o ponto principal, é o espírito da profecia. Jesus é a vida da profecia. Ok? Quando você vai estudar a profecia, no caso aí o texto se refere à Bíblia toda, quando você vai pesquisar, você vai encontrar Jesus, né? O testemunho a respeito de Jesus é a vida de toda profecia bíblica e deve ser de toda pregação. Quando você, por exemplo, usa os parâmetros bíblicos para interpretar, exemplo, vamos tornar aqui bem prático, né? Você está lendo um livro e ele é um livro profético, aponta para o futuro, com Daniel, Apocalipse e alguns outros textos de outras partes da Bíblia. Você vai ver que tem vários símbolos, né? Vi emergir do mar uma besta. E ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. É claro, de cara, toda criança já perceberia que isso aí são simbólicos. Eu não preciso dizer para ninguém. Não é isso? O que eu preciso saber é quem é essa besta, o que ela significa, quem são as 7 cabeças, quem foram os 10 chifres. Aí eu vou pegar esse texto simbólico e fazer uma interpretação de acordo com o que a própria Bíblia me fornece. E aí, para dar exemplo, você vai para, por exemplo, Apocalipse 17, verso 15, onde diz assim: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e língua. Os 10 chifres que viste, como no caso de Daniel, são 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Então a Bíblia fornece também os elementos para que você possa interpretar. Você está lendo uma passagem aqui e diz: o dragão irou-se e arrastou a 1/3 parte das estrelas no céu. Bom, quem é o dragão? A Bíblia responde: é o diabo, Satanás. Quem são as estrelas? Na profecia bíblica, estrela é também o nome dado aos anjos. Se ele arrastou a 1/3 parte das estrelas, não são as estrelas literais. Imagina você
as estrelas literalmente sendo arrastadas pela cauda de um dragão. Não faz sentido. Mas quando você vai para o texto bíblico, estudando Jó, por exemplo, diz assim, quando eu lançava os fundamentos da terra, Deus, né? Quando Deus estava criando a terra, as estrelas alegremente cantavam, ou seja, os anjos. Se vai para o Apocalipse, capítulo 1, verso 20, diz assim, ó, as estrelas que você viu são os anjos, os mensageiros de Deus. Então a Bíblia fornece o material para você fazer a interpretação. Você percebeu o que Pedro escreveu aqui, no final de sua carta em relação à interpretação? Por favor. Bem colocado. Pedro disse que o apóstolo Paulo, né, havia escrito coisas difíceis de entender. Foi interessante. Ou seja, então, nem tudo na Escritura Sagrada é fácil de entender, mas a boa interpretação é necessária. E Pedro ainda conclui nesses textos que muitas pessoas estão deturpando pela falta de conhecimento prático do que é a Bíblia Sagrada. Exatamente. Aí está a grande questão, né? Pedro disse, nosso irmão Paulo costuma escrever sobre esse tema, o tema da salvação, né? Soteriologia, cristologia, falando da pessoa, do Cristo, né, da salvação, e que muitos indoutos e inconstantes torcem, como torcem, ele diz no texto, as demais escrituras. No tempo de Pedro já existiam indivíduos que torciam o texto bíblico para se adequar ao que ele queria, né? Fosse sede de poder, de dinheiro, ou mesmo de andar errado, mas torcia o texto bíblico, né? Então Pedro já nos alerta em relação a isso. O grande problema que nós temos hoje, 1 milhão de religiões, né? Um dos maiores problemas é a interpretação do texto bíblico, né? Fora outras coisas mais. Então, por isso é importante que nós atendemos para as regras de interpretação bíblica, leamos a palavra de Deus com afinco, tentando encontrar um tesouro que ela guarda, com humildade, nos aproximemos dela sem preconceito, a fim de entender o que Deus quer nos falar. E aí ser capaz de dizer o seguinte, Senhor, até agora eu acreditava que era assim, não é possível que eu estou lendo aqui. Aí reler diz, não tem como ser diferente. Então, Senhor, eu vou mudar a minha vida a partir de agora, porque eu fazia assim, que eu achava que era assim. Mas a Bíblia está me propondo um novo caminho. Entendeu? Ao interpretá-la aqui, lendo esse texto com outros contextos, não tem como eu fazer diferente. É por isso que, às vezes, tem pessoas que me questionam por que pregadores famosos, diversas religiões, não conseguem enxergar como você está falando, ou como vocês estão pregando. Não conseguem porque estão embriagados. Estão bêbados com o vinho, chamado vinho espiritual de Babilônia. E aí não conseguem enxergar, né? E automaticamente também não conseguem fazer uma interpretação melhor da palavra de Deus. Só tomando um tempinho, antes de você tomar a palavra e partir para os finalmente, eu estava estudando a Bíblia com um pastor de uma outra igreja, né? E à medida que o estudo se aprofundava em vários temas da Bíblia, quando chegamos na questão da imortalidade da alma, porque a Bíblia diz que morre tudo, né? Ele então questionou dizendo o seguinte, como é que você acredita que a alma é mortal se Jesus, na parábola do rico e Lázaro, diz que o rico, quando morreu, foi para o inferno e Lázaro foi para o céu? Como é que você vai explicar isso aqui agora? E aí, como se trata de um pastor, e você, logicamente, alguém que caminhou mais na vida acadêmica, teológica, mais do que as pessoas em comum, então eu falei, bom, você precisa ser coerente com o que você mesmo aprendeu na sua universidade, na sua faculdade de teologia. Não se cria uma doutrina em cima de um versículo da Bíblia ou de nenhum texto. É preciso que esse texto tenha contexto para poder provar o que ele está dizendo. Jesus contava uma parábola cheia de absurdos. A prova que era uma parábola são os absurdos. Morreu um mendigo, foi para o céu, o rico foi para o inferno. Quer dizer que todo rico vai para o inferno e todo mendigo vai para o céu? Isso não existe. Segundo, o rico foi para o inferno e o mendigo foi para o seio de Abraão. Não foi para o céu, para o paraíso, seio de Abraão. Terceiro, o rico lá do inferno dizia, pai Abraão, manda lá tocar com o dedo na minha língua que eu estou morrendo de sede. Que céu perto do inferno é esse capaz de Lázaro tocar com o dedo na boca? Então vejam, os absurdos dessa história já mostram que ela é uma parábola. Ela tem uma outra informação. É uma ilustração para dar uma outra informação religiosa e bíblica. Não a de que existe céu ou inferno, atualmente, logo após a morte. Não é isso que ele está ensinando. Ele está ensinando outra coisa. Então vai para o contexto da parábola e você vai entender o que ela quer dizer. É assim que se interpreta a Bíblia. É assim que se aplica ela na nossa vida cotidiana. Bom, estamos chegando no final do estudo da lição.
Antes eu vou dar aqui 1 minuto para cada um fazer suas considerações finais e após concluirmos. Nós agradecemos por vocês terem nos acompanhado até aqui, e as minhas considerações todos nós juntos possamos pedir a Deus sabedoria dos aos céus, através do Espírito Santo, para fazermos sábias interpretações e assim encontrar Jesus em cada página da Bíblia. Muito bem. E eu quero aproveitar, no meu minuto que tenho, em 30 segundos, eu falo que você pode, se quiser, escrever para a gente, telefonar ou pedir. Nós temos um material excelente aqui, um curso com 18 lições, Os Ensinos de Jesus, né? Aqui é um DVD que foi gravado, inclusive, lá em Israel. E aí, por ser gravado em Israel, vai nos ajudar muito a entender um pouco da cultura daquele povo, que vai ser importante na interpretação da Bíblia também. Você pode ligar para a gente, nós te enviaremos gratuitamente, né? E finalizando, eu digo o seguinte: no estudo da palavra, deixe de lado as opiniões preconcebidas e as ideias herdadas e cultivadas. Você nunca alcançará a verdade se estudar as Escrituras para defender suas próprias ideias. Deixe-as de lado e, com o coração contrito, ouça o que o Senhor tem a lhe dizer. Quando a pessoa humilde, que procura a verdade, se assenta aos pés de Cristo e aprende dele, a palavra lhe dá entendimento. Muito bem. Meu amado amigo e irmão, eu te agradeço porque você continuou conosco durante o estudo da lição. Espero que tenha sido útil para você. E durante a semana, examine as Escrituras. Sempre peça a direção de Deus, que o seu Espírito lhe faça compreender, pois Ele deixou a sua palavra preservada até os dias de hoje, para que nós pudéssemos ser guiados por ela e encontrarmos, assim, a salvação em Cristo Jesus. Esse é o nosso manual de estudos da lição da Escola Sabatina. Você vai encontrar o link para acessá-lo aí na descrição desse vídeo. E esperamos você na próxima semana, no mesmo horário, para outra vez estudarmos a lição da Escola Sabatina, juntamente com os nossos irmãos e amigos. Antes, vamos orar? O Felipe despede conosco. Querido Pai que está no céu, nos aventuramos a entrar nesse terreno sagrado da interpretação da Bíblia por palavra, e primeiro te agradecemos, porque o Senhor preservou o texto bíblico e nós podemos com toda segurança tomá-lo em nossas mãos hoje e saber que é a mesma palavra, que tem o intuito do escritor, que tem ali, Senhor, as colocações que o Senhor pediu para que ele colocasse no texto, que o Senhor inspirou aqueles homens, não os verbos, as palavras e verbos foram cada um que utilizou de acordo com o seu conhecimento, mas expressou ali a tua palavra que nos traz esperança hoje. Muito obrigado pela influência que ela tem em nossa vida, porque ela mudou e continua mudando nosso estilo de viver para melhor. E eu quero pedir ao Senhor que abençoe todos aqueles que estudam conosco, para que também desfrutem dessa bem-aventurança de estudar a tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: sopa de amor. Muitas pessoas precisam de uma oração, outros precisam do alimento, outros precisam de um remédio, outros precisam do ombro amigo. Às vezes, as pessoas precisam só que a gente vai na casa dela, dá um pouquinho de atenção para ela, dá um sorriso e mostrar que você conhece Jesus e quer apresentar esse Jesus para ela. Sou adventista há muitos anos e sempre procurei ajudar as pessoas. Sempre trabalhei de doméstica e foi nessa época que eu adquiri a depressão, e através dessa depressão foi vindo mais outras doenças, diabetes, pressão alta, problema de coluna, tireoide. E aí eu procurei trabalhar. Como também eu era doméstica, cozinheira, eu pedi a Deus para usar o meu talento para que eu pudesse ajudar as pessoas. Eu ganhei um fogão, ganhei a panela, me encadastrei no Mesa Brasil e eles começaram a me fornecer os alimentos e eu comecei a fazer o sopão beneficente. Toda sexta-feira eu já faço comida pensando nas pessoas, que vai ter alguém carente na igreja, aí eu convido uma por uma para vir na minha casa, elas se alimentam e depois eu oro com elas. E aí começa um lance de amizade cada vez.
Durante todo este tempo, eu sempre apoiei os comportores dando alimento, os Caleb, os evangelistas que vêm trabalhar aqui nessa região. E como fruto deste trabalho, já tivemos época de nós batizar mais de 20 pessoas. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma estrutura péssima de cozinha e uma área muito ruim para distribuir as sopas. Mas recentemente, recebemos uma grande ajuda de empresário e da Igreja Adventista para reformar a nossa cozinha do sopão. As pessoas que vêm buscar o sopão aqui pessoas da região e de outros bairros também. Tem pessoas que vêm quase 13 quilômetros buscar, mas porque a necessidade é grande, vêm de bicicleta, outros vêm de carroça, mas vêm buscar e eu sirvo aqui todos porque Deus tem abençoado. Hoje já faz mais de 5 anos que iniciamos o projeto e todos os domingos as pessoas carentes vêm buscar o sopão e leva para as suas casas para alimentar seus filhos, porque durante a semana eles não têm o que comer. Além do alimento material, eu também dou o alimento espiritual, levando as pessoas para a igreja, dando estudo bíblico, acompanhando aqui em pequeno grupo. As pessoas me perguntam, Eni, quais são os seus planos para o futuro? Eu respondo, fazer o que eu estou fazendo, servindo o sopão, fazendo bem para as pessoas, porque esta é a missão que Deus me confiou. Eu ainda continuo tomando remédio, mas eu sou feliz, porque eu tirei o foco da doença e me concentrei na obra que Deus me confiou, que é de ajudar os necessitados. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Que tal você fazer o mesmo? Provai e vede. Que experiência maravilhosa essa da irmã Eni, não é mesmo? E agora, os convido para participar desse momento de adoração através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Bom dia, crianças. Feliz sábado, tudo bom? Estamos aqui mais um sábado para dar continuidade à nossa historinha que tem como tema Regras de Maior Grandeza. E ela está baseada no texto bíblico de Salmos 119, 105. Vamos ler juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Na semana passada, falamos da segunda parte da lei de Deus, que existem 6 regras, e essas regras falam diretamente do nosso amor para com o próximo. Deixamos de falar a 5ª regra para falar nesse sábado, mas antes de falarmos da 5ª regra, vocês lembram que comemoramos amanhã? O Dia das Mães. Muito bem. E a 5ª regra diz: honra teu pai e tua mãe. Honrar, crianças, é muito mais que obedecer. E essa regra nos diz que devemos ser gratos aos nossos pais pela nossa casa, pela roupa que temos, pela comida, que devemos reconhecer a autoridade dos nossos pais. Quando papai e mamãe falar, chegou a hora de dormir, chegou a hora de tomar banho, parou a brincadeira, devemos obedecer. Devemos tratar nossos pais com respeito em tudo que fazemos e falamos. Não devemos falar xingamentos de nossos pais. Devemos, crianças, tratar nossos pais
com amor, com carinho, cuidar deles. Sabe, não devemos só cuidar dos nossos pais, ser atenciosos quando for ou o Dia das Mães ou o Dia dos Pais. Devemos tratar com amor e carinho todos os dias. E sabe qual o maior presente que você pode dar para seus pais? É obedecer. Quem obedece, ama. E lembre-se, crianças, devemos ser bondosos com nossos pais, porque a Bíblia nos diz que devemos ser bondosos uns para com os outros. Vamos ler novamente o versinho da historinha dessa semana? Está lá em Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Vamos orar? Querido Papai do céu, te agradecemos, Senhor, pelos pais que o Senhor nos deu. Nos ajuda, Senhor, a obedecê-los. Em nome de Jesus, amém. Bom sábado a todos. Quero desde já saudá-los com a gloriosa e santa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim, é um prazer e um tanto estranho estar falando com vocês aqui nessa circunstância, né? Eu gosto muito do culto mais presencial. Mas eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque dessa forma nós iremos alcançar outras pessoas, né? Alcançar muitas pessoas nós esperamos. E para tanto eu quero convidá-los agora, você que nos assiste, em sua casa, no escritório, na casa de um amigo, convidá-los a fechar os olhos para falarmos com o Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificado e exaltado seja para todo sempre teu santo, eterno e poderoso nome. Nesta hora, Pai querido, queremos abrir a tua palavra, queremos meditar nela. Suplicamos, por favor, que ajude-nos a guardar a tua palavra em nosso coração para não pecar contra ti. Quanto a mim, teu humilde servo, repreenda-me nesta hora. Não permita que o ser humano falho atrapalhe a obra do Senhor nesta terra. Usa-me como teu instrumento segundo a tua vontade. Oramos, pois, e agradecemos-te, porque o Senhor já nos ouviu, em nome de Jesus. Quero convidá-los a abrir a poderosa palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, e o verso é a partir do verso 27. Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 27, está escrito, e assim diz o Senhor: Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Veja que o capítulo 27 já começa nos dando algo tremendo. Deus criou homem e mulher. Deus não criou outras coisas. Ele criou apenas homem e mulher. Isso aqui é o início da família humana na Terra. E a família humana começa com homem e mulher. Ok? Verso 28 está escrito assim, diz o Senhor, diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento,
e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. Assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Queridos, nós queremos dizer para você que Gênesis, capítulo 1 e 2, é o propósito de Deus para a família. É o propósito de Deus para toda a família. Não é só para Adão e Eva, não foi só para Adão e Eva. É o projeto original de Deus para a sua família. O propósito de Deus para seu casamento. O propósito de Deus para seus filhos, para os seus relacionamentos pessoais. Não olhe então, veja, tem algumas pessoas que olham para algum casal e dizem assim, como eu gostaria de ser, como eu gostaria de ser ou ter a felicidade do casal mais ou menos, né? O casal mais ou menos feliz. Como eu gostaria de ser feliz, pelo menos como aquele casal. Ei, você mesmo, olha para cá para eu dizer. O sonho de Deus para você, o sonho de Deus para o seu casamento, o sonho de Deus para a sua família, não é um casamento mais ou menos. O sonho de Deus é que Adão e Eva, para Adão e Eva, é o sonho de Deus para você e para a sua família. E o sonho de Deus para Adão e Eva qual era? Totalidade. É algo todo. E esse todo, se você observar bem a nossa leitura desta manhã, a leitura foi recheada de todo. Toda a árvore, todos os animais, todos os peixes, todas as coisas. Então, esse todo ainda é o resumo do todo que Deus deseja para a sua família. E veja, queridos, esse todo é o resumo por quê? Porque esse todo também inclui toda a felicidade, toda paz, toda alegria, totalidade. Ou seja, Deus não quer que você seja mais ou menos feliz. Ou mais ou menos como aquele casal. Mais ou menos. Não. Deus quer para você totalidade. O sonho de Deus é tudo para você. Por isso Ele colocou toda a erva, todo peixe, todos os animais, todas as árvores. Esse tudo é para você. Que inclui toda a felicidade, todo o prazer, toda a alegria, toda a vida. Ei, toda a vida, querido. Imagine. Imagine como é que alguém consegue ser. Você já parou para pensar? Como é que alguém consegue ser dono de tudo? Dono de tudo. Já pensou como é que pode ser dono de tudo e não ter problema? Se a gente às vezes tem quase nada, já temos problema. É ou não é? Imagine o que é ter tudo e não ter problema. Mas, se você observar, a Bíblia diz que Adão e Eva receberam tudo. Eram dono de toda a terra. E não tinham problemas. Ou será que você acha que em algum momento Adão dizia assim para Eva: ei, senhora Eva, essa árvore aí é minha, viu? Nessa aí você não mexe não. Não, nessa aí tu não toca. Ou quem sabe Eva dizia para Adão: senhor Adão, esse passarinho daí que o senhor está mexendo é o meu. Esse que o senhor está chamando aí, ó, esse bem-te-vi aí é o meu. O pardal é o seu, agora o bem-te-vi é o meu. Será que isso acontecia? Não, de maneira nenhuma. Eles tinham tudo e eram felizes. Até porque a Bíblia diz que e viu Deus que era tudo muito bom. Vejam, queridos, que depois de Deus ter feito tudo, colocou eles lá. Enquanto Deus criava as outras coisas, Deus dizia, é bom. Mas quando Deus terminou de criar todas as coisas, e criou o homem e a mulher, colocou no jardim do Éden, e deu tudo para eles, Deus disse, eis que é muito bom. Eis que é muito bom. Por que eles conseguiam ser dono de tudo e viver em paz?
Nós vamos ver a resposta disso no verso que já lemos, nós vamos rever, só para tirar a resposta concreta. Veja, Gênesis 1, 27. Olha a resposta aí, por que eles conseguiam ser dono de tudo e viver em paz. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, por que eles conseguiam viver, ser dono de tudo e viver em paz? Porque eles eram a imagem e semelhança de Deus. Ei, Deus quer e precisa restaurar a sua imagem e a sua semelhança em sua família. Em mim, em você, em nós. Então, eles viviam em paz, porque não havia neles o maior de todos os pecados. Qual é? O egoísmo. O egoísmo é que puxa todos os demais pecados. O diabo então espalhou. O diabo espalhou o que ele mais sabe fazer, a mentira. Ele então começou a espalhar a mentira de que eles eram felizes, de que eles viviam assim porque eles eram escravos de Deus. Eis. Eu fico pensando que, ainda que eles fossem escravos de Deus, meu amigo, você conhece algum escravo que é dono de tudo? Você conhece algum escravo que tem a totalidade da felicidade, da vida, da paz? Rapaz, uma escravidão dessa, quero ser escravo mesmo. Não tem problema. Ser escravo de Deus dessa maneira, eu quero ser escravo de Deus dessa maneira. Com toda a paz, com toda a felicidade. Penso, meu irmão. Mas, ele mentiu, dizendo que eles eram escravos de Deus e que eles não tinham direito, liberdade, para discordar do Criador. Então, eu quero chamar você para ler comigo agora Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Capítulo 2 de Gênesis, versos 16 e 17, está escrito que assim diz o Senhor. E o Senhor Deus lhe deu a ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comereis, certamente morrerás. Então Deus, queridos, para mostrar, para provar que era uma mentira o que ele estava dizendo, o que ele estava espalhando, colocou então a árvore do conhecimento do bem e do mal. E deu então a ordem a Adão e Eva, para mostrar que eles eram livres, se eles podiam comer ou não. Mas, queridos, Deus colocou essa árvore não permaneceria pela eternidade. Essa árvore, segundo a escritora americana Ellen Goldwhite, uma das escritoras mais lidas do mundo, segundo ela, no livro História da Redenção, ela diz que esta árvore tinha um tempo determinado para permanecer no jardim. Ela não iria permanecer a vida toda. Se 6 meses, se 1 ano, se 2, não sei. O Senhor sabe. Mas ela tinha um tempo para permanecer. Ei, nós temos um tempo nessa terra e já estamos chegando ao final dele. Precisamos voltar ao lar. Precisamos voltar ao lar. O diabo espalhou então essa mentira. Eu quero convidar você agora para Gênesis capítulo 3, verso 1 a 6, está escrito assim do Senhor. Mas a serpente mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus diz? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhes então a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dele, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Querido, presta atenção. E como Deus, Adão e Eva já eram como Deus. Eles tinham domínio sobre todas as coisas, eles eram o dono de tudo. Já era tudo deles. Já eram como Deus. Não precisava mais ser como Deus, porque eles já eram. Outra mentira. Mas o verso 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer,
agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Queridos, o tempo passou, mas a estratégia, a maneira do diabo enganar e querer derrubar as famílias e o ser humano continua a mesma, não mudou nada. Ele continua dizendo assim, ele continua dizendo assim, a mulher que você tem, você é casado, tem a sua mulher, ele continua dizendo, sabe o que para você? Não, mas a mulher que você tem não é suficiente. Você só vai ser feliz, você só vai ser completo no dia que você tiver outra. Continue com a sua, mas tenha outro relacionamento extra. É assim que ele diz. Não, você só vai ser feliz. Veja, Deus lhe deu 6 dias. 6 dias. Mas o diabo diz, não, mas você só vai ser completo no dia que você tocar naquele que Deus disse que é dele. Não tem nada, né? Ele sabe que você precisa se formar. O que é que tem você ir para a faculdade na sexta-noite? Ele sabe que você precisa sustentar sua família. O que é que tem você trabalhar pelo menos 2 sábados por mês? 1 ou 2 sábados por mês. Ele continua usando as mesmas maneiras para enganar e derrubar as famílias e o ser humano. Não adianta ter todas as coisas. Enquanto você não comer desta erva, enquanto você não tocar nesta erva, você não vai ser completo. Deus está impedindo você de ser completa. Olha a mentira. Como que Deus estava impedindo se Deus já tinha dado tudo? Queridos, Deus tem lhe dado. Imagine, todos os dias o diabo diz, não adianta você, só vai ser completo, feliz e realizado quando tiver um relacionamento extra. Isso é mentira. O que Deus dá, não basta. Toda semana, Deus nos dá tudo. Totalidade. E aí, queridos, eu queria dizer para você que só existe um tipo de crise. Só existe um tipo de crise. E essa crise é o ser humano com Deus. A crise é só uma. Quando a faculdade diz, se você não vier fazer a prova no sábado, você não vai poder se formar, o problema não é a faculdade. A crise não é com a faculdade, a crise não é com o professor, a crise não é com o reitor. A crise é com Deus. Você e eu precisamos confiar ou não confiar. Porque quando nós decidimos confiar, não existe crise. Só existe Deus. Já ouviu aquela frase que algumas pessoas dizem assim, nunca diga que você tem um grande problema, mas diga ao seu problema que você tem um grande Deus. Então, acaba a crise. Acabou a crise. Quando você entende isso. A crise, queridos, não é com a mulher que se insinua a você, que se oferece para você. A crise não é com o homem que lhe assedia, que tenta ajudar você no seu problema com o seu casamento. Não. A crise não é essa. A crise é confiar ou não confiar. Quero contar para você a seguinte experiência vivida, acompanhei. Um homem estava fora da igreja já há muitos anos e começou então a ser trabalhado para voltar à igreja. E quando ele voltou à igreja, ele estava com a segunda mulher. Mas não eram casados, para batizar precisavam então casar. E queridos, a esposa atual queria muito ser batizada, mas para ser batizado precisava casar. Ele não queria casar, ele também queria ser batizado, mas não queria casar. E por que ele não queria casar? Porque o diabo já havia colocado na cabeça dele que outra era melhor. Que ele tinha que largar essa, então ele ia sair do segundo relacionamento, e agora com filhos, para arrumar uma outra. E já estava se interessando por outra. Olha como o diabo faz, né? Então, queridos, onde é que está? Qual é a crise? A crise é o relacionamento dele com a esposa? Não. A crise não é a mulher. A crise não é o homem. A crise é confiar ou não confiar em Deus. Então, quando o diabo conseguiu levar Adão e Eva a caírem, ele pensou, bom, agora só tem uma opção. Só tem 2 opções agora para Deus. Ou ele passa a mão pela cabeça de Adão e Eva, ou
vai destruí-los. Qualquer uma das duas opções serve para mim. Qualquer uma das duas. Ou ele vai destruir Adão e Eva, ou ele vai passar a mão pela cabeça. Então vai ter que passar pela minha também. Vai ter que passar pela minha cabeça também. O que ele não sabia, queridos, era que existia um plano grandioso desde a fundação do mundo, que está em Gênesis 3. Gênesis 3, verso 21. Gênesis 3, verso 21 é tremendo. Na verdade, Gênesis 3 a partir do 15, mas eu quero ler apenas com vocês o verso 21. Diz assim, está escrito assim: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Ei, não importa com quem você pegou, quantas vezes você pegou. Não importa se você pegou. Deus tem uma vestimenta de justiça real para você. Deus tem uma roupa de rei para você. Portanto, não se preocupe. Não se entregue. O Senhor tem a solução. E o que o diabo não esperava era que a solução não seria nem destruir, nem passar a mão pela cabeça. Deus assumiu o meu e o seu lugar, assumiu a culpa. Deus tomou o nosso lugar. Deus assumiu a culpa do ser humano. Essas vestes representam a vestimenta de Cristo. A justiça de Cristo para nos vestir. Eis, Jesus está voltando. E Ele está voltando para nos levar embora para o lar, de volta para o lar. Ele quer nos devolver a totalidade. Ele quer nos devolver o tudo. Ele quer nos devolver toda a alegria, toda a paz, toda a vida, todo o prazer. Ele quer nos dar de volta. Agora, tem um problema. Querido irmão, olha só para eu lhe dizer uma coisa. Tem um problema. Imagine agora nós chegarmos ao céu. Imagine chegar no céu e você se deparar com a rua de ouro. Meu amigo, você chega no céu e se depara com a rua de ouro, com o coração egoísta que temos, com o coração confusento que somos. O que é que vamos fazer? Vamos procurar uma picareta, um saco, e querer cavar para encher e levar para vender, esconder para vender. Não, queridos, desse jeito não dá. Precisamos então tirar o que causa o problema, o que nos afasta do Senhor, que é o pior de todos os pecados. E eu quero dizer para você que a escritora americana, no Lar Adventista, página 319, diz, Lar Adventista, página 319, ela diz o seguinte: muitos estão enganando-se a si mesmo por pensar que o caráter será transformado na vinda de Cristo, mas não haverá conversão de coração em seu aparecimento. Temos que nos arrepender de nossos defeitos de caráter aqui. E pela graça de Cristo precisamos vencê-los enquanto dura a graça. Enquanto a graça está conosco, precisamos vencer. E eu quero então, queridos, encerrar a mensagem desta manhã, dizendo para mim e para você, queridos, que Deus, na sua imensa graça e misericórdia, Ele providenciou meio para solucionar e limpar o nosso coração do egoísmo que causa os problemas de todo tipo de relacionamento familiar. Ele quer nos limpar. E sabe qual foi o plano dele? O plano grandioso do Senhor para nos limpar? Ele nos deu coisas. Ele nos encheu de coisas para que nós pudéssemos cuidar. E cuidando dessas coisas, aprendemos a limpar o coração do egoísmo. Por exemplo, eu gostaria, sabe, de dormir mais tarde. Eu gostaria de dormir todo dia 1h da manhã. Mas eu costumo ir dormir 20 horas. 20 horas eu já estou dormindo. Então não me ligue, não mande zap, porque eu só vou ver no outro dia de manhã. Por quê? Porque 20 horas eu já estou dormindo. Sabe por quê? Porque Deus me deu um corpo para eu cuidar. E Ele, na sua imensa graça e misericórdia, sabe que se eu aprender a cuidar deste corpo, que não é meu, eu vou limpar o meu coração do egoísmo. Eu gostaria de dormir até tarde, de ficar dormindo até meio-dia, mas eu acordo 4h30 da manhã. Sabe para quê? Para ter um encontro com Ele, com Deus. E depois que eu tenho um encontro com Deus, através do estudo da Bíblia, da lição, do Espírito de Profecia, queridos, aí agora eu vou cuidar do corpo, exercitando primeiro. Cuidar do corpo não é comer não, viu? É comer também, comer com
fazer os exercícios físicos para cuidar do corpo. Queridos, Ele também nos deu saúde e vida para cuidarmos. Ele nos deu 8 remédios da natureza para nós aprendermos a cuidar. Ele também nos deu, queridos, alguns reaisinhos. A gente recebe um troquinho de vez em quando, né, queridos? Mas imagine se eu não conseguir cuidar dos negócios agora, como vou cuidar da eternidade? Ele me dá 24 horas por dia e eu não consigo administrar. Como vou administrar a eternidade? O tempo de 24 horas que Ele nos dá é para nos ensinar a limpar o coração do egoísmo, de não querer também o que é dele. É isso. Quero encerrar dizendo para mim e para você. Não adianta passar a semana inteira sem Deus e quando chegar no sábado, vai para a igreja. Esse sábado que você guarda para Deus não importa. Não interessa. Deus não quer o sábado. Deus quer a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ele quer todos os dias. Ele quer você, não é o dia. Ele quer você em todos os dias. Que Deus, pois, toque o meu e o seu coração. Que Deus nos ajude a entender que só Ele tem a solução para limpar o nosso coração do egoísmo e nos fazer amar a nossa esposa, nossos filhos, mais do que a nós. Em Apocalipse capítulo, eu quero apenas citar aqui Apocalipse capítulo 12, no verso 11, diz que os vencedores são aqueles que não amam a própria vida. Apocalipse capítulo 12 é aqueles os vencedores que não amam a própria vida. E queridos, que Deus nos ajude a aprender como Jesus a não amar a própria vida, mas amar o próximo como a nós mesmos. E para amar o próximo como a nós mesmos, eu preciso amar as coisas que Deus me deu, cuidar, administrar bem as coisas que Deus me deu. O corpo, o tempo, os dias, os recursos. Portanto, se você é daquele que ama a sua própria vida, você só vai no sábado legalista mesmo. O sábado legalista. E aí você não vai guardar sábado nenhum. Se você ama a sua própria vida, você vai devolver o dízimo e a oferta por obrigação. Aí, ó, Senhor, vou dar. Se depender de mim, não dá era nada. Mas é que o Senhor quer, eu estou dando aí. Não, queridos. Quando nós aprendemos a deixar de amar a própria vida, nós iremos nos entregar a Deus todos os dias. Que Deus nos abençoe. E que Deus cuide de mim e de você. E que nós aprendamos a amar a nossa família como Deus nos amou. É o nosso desejo e nossa oração em nome do Senhor Jesus. Nós iremos ouvir no louvor, logo após iremos fazer a oração, ok? Ouçamos então, louvemos ao Senhor. Sublime amor de Deus.
Pai. Te louvamos, Senhor, te agradecemos por esta oportunidade de estar adorando ao Senhor na beleza da tua santidade. Pai querido, tu sabes, nós somos fracos, falhos, egoístas, mesquinhos. Senhor, por favor, nos ajude a aprender, a treinar comendo no mesmo prato que a minha esposa come. Chupar a melancia juntos, no mesmo prato, não nos importando quem vai comer mais. Ó Pai, eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor tem nos dado coisas para cuidarmos e administrarmos, a fim de aprendermos a limpar este coração egoísta. Nos ensine, por favor, a não querer ser melhor, não querer aparecer mais do que isso ou aquilo. Que somente o Senhor cresça e apareça. Isso é o que importa. Oramos em nome de Jesus.